Oi, bom dia. Bom, hoje eu queria falar sobre reforçador. O que é reforçador, né? Em aba a gente usa muito esse termo, por quê? Porque faz parte de uma contingência que inclui o antecedente, a resposta e a consequência. Então, quando a gente vai falar de autismo, a gente vai falar muito sobre reforçadores. O que é o ato de reforçar? É o que pode ajudar a manter um comportamento, né? Então, é toda a consequência de uma resposta comportamental que ajuda a manter esse comportamento. Então, a gente usa diversas maneiras de reforçar, né? A gente tem várias ferramentas de reforçamento. Vamos lá, então, um exemplo prático. Na nossa vida, como adultos independentes que trabalham, o nosso maior reforçador é o dinheiro. Caso contrário, no dia frio, no dia que você está cansado, você não levantaria para ir trabalhar, não é verdade? A gente tem o grande reforçador no final do mês, que é a recompensa monetária. Então, se a gente pensar dessa maneira, a gente vai ver que tudo pode funcionar na base do reforçamento, né? Do reforçador. Porque a gente tem um apelo grande nesse reforçador. Se a gente consegue levantar e ir trabalhar em troca de alguma coisa, então nós também conseguiríamos alterar qualquer comportamento relacionado a um bom reforçador, tá? Quando a gente fala de crianças com autismo, por exemplo, o reforçador pode variar entre inúmeras coisas, né? Geralmente, quando se inicia uma terapia com uma criança pequena, o primeiro reforçador é alimento, né? Ou seja, aquele pedacinho de chocolate que a criança gosta, né? É importante que a gente mantenha os reforçadores para esses momentos, né? Para as horas de terapia, para as horas onde o reforçamento é necessário. Porque, caso contrário, se a oferta é muito grande do reforçador, ele se torna desinteressante, né? Vamos lá, por que as crianças têm dificuldade para ir à escola? Ou elas nunca querem ir à escola, elas não gostam de estudar? Porque o reforço escolar é muito baixo, né? É uma tarefa de altíssimo custo, a criança precisa ir e ficar 4 horas, 5 horas por dia na escola, e o único reforçador que ela tem é um tapinha nas costas, né? Dizendo muito bem, muitas vezes você não fez mais do que a sua obrigação. O que a gente poderia mudar nesse cenário, né? Reforçar a criança com mais frequência. Por exemplo, levantou, nossa, olha, eu te admiro, eu tenho orgulho de você por conseguir levantar num dia como esse e ir à escola. Como você está bonito, como você está limpo, asseado, arrumado para ir à escola, né? Esses são reforçadores sociais, né? Que a gente com palavras, com gestos, certo? Por exemplo, você foi bem na prova, muito bem, nossa, que orgulho. Não, você não fez mais do que a sua obrigação, porque necessariamente essa não é a obrigação da criança. E isso não é nada reforçador. Então a gente tem que pensar em maneiras de promover esse reforçamento, fazer com que a criança se sinta orgulhosa de estar realizando aquela atividade. Quando eles vão ao dentista, né, acho que muito diferente do que era antigamente, os dentistas são grandes reforçadores. Por que as crianças gostam de ir ao dentista hoje em dia? Porque ao final da consulta elas recebem um brinquedo, um presente, né? Elas tiram foto, elas colocam adereços. Tudo isso é reforçador. Então, está se trabalhando a aba com reforçamento para as crianças irem ao dentista. A mesma coisa acontece lá nos restaurantes de fast food. Por que as crianças adoram esses tipos de lugares? Porque, primeiro, quando elas têm brinquedos, elas se sentem num ambiente livre, né? Que é onde elas podem explorar e elas podem ser crianças. E, em segundo lugar, quando elas ganham a refeição, elas ganham um reforçador junto, um brinquedinho. Então, imagine se você fizesse isso com os alimentos que você quer introduzir, né? Então, se você comer feijão com arroz, você vai ganhar um brinquedinho, né? Você reforça esse comportamento. Não quer dizer que todo dia você vai ter que dar um brinquedinho, porque esse comportamento tende a se repetir. E a gente tem formas de retirar esse reforçamento material, né? E trocar por um reforçamento social,
como muito bem, você comeu toda a sua comida, né? Mas o início dessa troca tem que ser muito valioso para a criança. Então, fazer essas trocas na hora que você quer fazer alteração de um comportamento inadequado para um comportamento adequado, substituir esses comportamentos, então a gente tem que usar reforçadores muito poderosos, ou seja, coisas que a criança quer muito. Por isso eu digo, né? O celular deve ser usado como um reforçador e a criança deve ter pouco acesso a ele para que a gente tenha isso como uma possível ferramenta de reforçamento, né? Um horário que a criança, por exemplo, não quer desempenhar uma atividade e você troca 2 minutos no celular em troca de uma atividade de valor equivalente, né? Então, por exemplo, uma troca por um brinquedo, por um comportamento, por uma nota, coisas que nós fazemos e parecem barganhas, mas na verdade são reforçadoras. Então, o reforçamento acontece de maneira positiva, ou seja, nós tentamos sempre reforçar apenas comportamentos adequados. Não reforçamos comportamentos inadequados ou não punimos comportamentos inadequados, né? Para quê? Para que a criança tenha um incentivo de sempre realizar algo que seja adequado, que seja valoroso, para ter acesso a esse reforçador. Então, os reforçadores podem ser os mais variados, né? Pode ser um biscoito de polvilho para uma criança pequena, pode ser um soldadinho de plástico para uma criança pequena, né? Então, podem ser inúmeros reforçadores. Tem coisas que são da preferência da criança. É importante que a gente analise quais são essas preferências, quais são esses itens de desejo, para que a gente possa realmente reforçar de maneira efetiva e adequada, né? Para que a criança tenha bons resultados na hora de adquirir e manter comportamentos adequados, né? Esse é o nosso objetivo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada!